Olá galera, boa tarde, tudo bem? Começando então a produção dos nossos vídeos, né? E de história, né? Espero conseguir fazer tudo hoje. Ontem foi um dia mais tranquilo. Então vamos começar com o sexto ano, né? Falando sobre o capítulo Crescente Fértil, né? Um capítulo que eu dividi a explicação para este vídeo em 5 pontos, né? Primeiro falaremos sobre Mesopotâmia, né? Uma explicação, né, de monarquia teocrática, né? Falar um pouco rapidamente dos povos, os sumérios e os acádios, né, que é citado no livro de vocês. O Império Babilônico, né, que tem uma divisão ali entre dois povos importantes, que são os hititas e os assírios, né, onde vai ter uma figura importante ali na relação de importância para em termos de herança de arquitetura, né, da história do zigurate, vamos falar com um pouco mais de detalhe, e fechando aí sobre a cultura mesopotâmica, né, e lembrando, né, que o que no passado nós estudamos que sobre Mesopotâmia é o que nós conhecemos hoje como o atual Iraque, né, falaremos somente sobre isso, tá? É importante que o aluno atente a as duas grandes civilizações, porque o capítulo 4, 5 e 6 ele vai ter uma união sobre essas questões dessas primeiras grandes civilizações, né? Mesopotâmia e Egito, né? E África. Só que você não deve confundir a África, né, como como, como uma questão um pouco fora do contexto, né? Porque ela é tratada de uma maneira muito carinhosa pela sua grande diversidade, né? Então, por isso que tem um capítulo específico para ela, para a África. Então, né, e lembrando que falaremos sobre o Egito, e o Egito é um dos países que compõem o continente africano. Mas isso falaremos num próximo vídeo, tá? A princípio, precisamos entender o significado da palavra Mesopotâmia, né? O autor ele coloca isso aí para você. É uma palavra cuja definição, né, ele fala sobre terra entre rios. Por isso que o título do capítulo é O Crescente Fértil, né? Porque era uma civilização que cresceu em torno desses dois importantes rios, né, o Tigres e o Eufrates, e possibilitaram que as famílias, a civilização, toda a civilização usufruísse da riqueza desses rios. Né? Hoje, boa parte desses dois rios estão praticamente mortas, né, devido a guerras, enfim, questões políticas, né, enfim. Teve uma época aí entre que o Saddam Hussein fechou uma parte com represa e o rio que desaguava em determinada região, ele praticamente morreu, enfim. Mas não entraremos nessa discussão, porque aí levaria um debate para outro caminho. Né? O importante é a gente pensar o seguinte, que nesse período aí nós vamos trabalhar dois pontos. O primeiro é o fator econômico, né? Que ele tem como base, né, de um patamar baseado na agricultura, né? Tanto a Mesopotâmia e mais tarde, quando estudarmos o Egito, você vai ver, né? Aliás, essa cultura de viver de base econômica de agricultura, ela vai se estender até a Idade Média, né? Enfim, até o momento em que explode a grande revolução industrial e começa a modificar toda a forma de economia. Então isso aí vai se perdurar ainda por muitos séculos. Estruturas burocráticas, né? Centralizado ou no rei ou no imperador, né? E então aí já temos uma noção de uma centralização de poder, né? E o modo de produção asiático que eu irei falar daqui a pouquinho, lendo uma parte do texto onde ele esclarece isso. Né? A questão do poder centralizador, aí, tanto do rei ou do imperador, eles têm uma característica, né? Porque eles são reis, porque Deus que né? Assim Deus
os determinou, eles serão reis, né? E essa ideia, né, essa concepção de poder, ela foi vendida para a população a partir desse contexto, diferentemente do que nós veremos no Egito, né? Que no Egito já vai ser completamente, o faraó ele vai se posicionar como o próprio Deus. Então percebam que aí já começa a ter uma certa diferença, né? De como era a característica do rei, por que ela era rei na Mesopotâmia e do porquê que um rei ou um, um, um membro do alto escalão, né? No caso, um faraó, ele era o próprio Deus. Falaremos também isso sobre o Egito com maior clareza. A monarquia teocrática ela tem uma característica, entende? Então são relacionadas a que questões? Ações políticas, jurídicas e de polícia, ou seja, ela é determinante nesses três aspectos, né? Essa monarquia teocrática, né? Monarquia teocrática, ela é baseada, ela tem o poder político, ela tem o poder de justiça e de prisões e de punições, né? De mandar prender. Então, tudo centralizado no poder teocrático. E são submetidas às normas de uma determinada religião, ou seja, você não pode contestar tudo porque ela está agregada a uma religião única. Então, você é um poder de uma religião, então você não pode contestar isso. Então, se além de você estar contestando a ordem lá determinada, né, tanto nos âmbitos políticos, jurídicos e de punições, né, você está contestando não só o rei ou o imperador, mas você vai estar contestando quem? Deus. Você vai contestar isso? Então percebam que essas dualidades, né, a partir dessas construções das primeiras civilizações, começa a ver essas questões entre política e religião, né, trabalhando juntas. Elas só vão ter essa separação na eclosão da grande Revolução Francesa, onde vai se estabelecer um Estado laico, religião de um lado e política do outro. Tá? Então vamos percebendo essa construção de forma de poder, aonde a religião faz parte também desse contexto, tá? E Deus acima de tudo, né? Esse era o contexto, né? Rei era rei porque assim Deus determinou. Então, esse é um aspecto. Sobre o que eu falei do modo de produção asiática, o autor dá um esclarecimento bem claro, né? Esse modelo de produção asiática ele vai se estender durante muitos anos, muitos séculos, né? Vai ser absorvido aí por outras civilizações a partir desse contexto. E o autor ele fala o seguinte, ó, no segundo parágrafo, logo no início do capítulo, na página 43, ele vai falando assim: esse tipo de economia foi denominado pelos historiadores como modo de produção asiático, um sistema econômico de produção e trabalho com as seguintes características: servidão coletiva dos camponeses em obras públicas do Estado. Então, todos esses grandes monumentos que vocês veem, né, ainda existente na região do que era a Mesopotâmia, e todas aquelas grandes obras faraônicas do Egito, ela foi um tributo de um trabalho feito por escravos, por escravidão, por servidão, né? O Estado era dono das terras, minas e outros recursos naturais, propriedade estatal dos meios de produção, ou seja, tudo que se produzia pertencia ao Estado. O povo que trabalhava ficaria com o quê? Com a parte de sua própria subsistência, né? Ou seja, vocês vão ver que a partir daí, né, da passagem de séculos mudando a característica das formas de produção, esse poder ainda foi se mantendo, se mantendo, se mantendo, e ele só vai explodir também com a Revolução Francesa, com a organização das massas, né, com aquelas linhas de pensamento de construção e criação de sindicatos, né, a revolução do proletariado, para que o trabalhador não saia dessa condição de servidão. Então percebam quantos séculos ainda se discutiu, e ainda se discute isso ainda muito hoje, né? Não era uma questão ainda, digamos assim, completamente resolvida e está sempre em debate. E o autor continua: a monarquia teocrática, na qual o governante
era considerado um deus ou um escolhido pelos deuses, né? Então tá aí, né? Ele foi um escolhido, foi determinado. Ó, este aí é o rei. Então vocês devem servi-lo assim como servem em respeito a eu que sou o Deus que determinou que ele fosse rei. Então quem é que vai contestar isso? Né? Quem é que vai passar por cima da palavra de um líder que está no poder porque Deus o colocou lá, né? Ou um dos deuses, como queira. E aí ele fala: o Estado realiza grandes obras públicas para o controle das águas dos rios. Os camponeses pagavam os impostos e tributos na forma do trabalho ou entregando parte de sua produção. Então, aí a sustentabilidade, né, a sustentação dos pagamentos dos impostos, das taxas, ou seja, e tudo para suprir e manter o Estado, né? Fazendo aí um link, né, com a Revolução Francesa de novo, né? Tem aquela figura clássica, né, do primeiro, segundo estado e terceiro estado, da figura segurando todos os outros que eram bancados pela maioria que pagava os impostos, e os outros, né, os parasitas, né, que não faziam nada, não produziam nada, viviam às custas dos poucos. E isso já começa a ser construído aqui, né? É importante o aluno atentar sobre isso. Aí ele vai falar sobre os povos sumérios, né? Tem várias imagens aí nas páginas 44 e 45, né? Ele vai falar sobre algumas questões sobre religião, sobre os deuses. Ele vai dizer assim, ó, alguns pesquisadores identificam os sumérios como a mais antiga civilização da Mesopotâmia. Então, os sumérios têm essa importância por ser considerada historicamente um dos povos mais antigos dessa região. Então, existem importantes achados. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe, senão o vídeo vai ficar muito, muito longo. Né? E o texto que fala sobre o sumério é curtinho, são 2, 3 parágrafos só. Né? Lembrando que os livros didáticos são bem resumidos, então você não vai ter dificuldade de entender a partir desse conceito de ter sido a maior importante, uma das mais antigas ou a mais antiga civilização. O dos acádios, né, ele fala o seguinte, ó, logo no primeiro parágrafo ele já te dá todo o parecer do que você precisa saber. Os acádios dominavam a Suméria por volta de 2400 a.C., conquistando todas as cidades, ou seja, o que levou todo o fim, né, daquele grande poder de ser uma civilização das mais antigas, que eram os sumérios, eles foram superados pelos acádios. Né? Aí ele vai mostrar uma imagem aí, né, do rei Sargão, né, na página 45, que é um rei importante deste processo de derrotar os sumérios, então tem essa importância. E ele trata desse assunto, você vê que o livro é bem simples na questão, ele trata isso em 2 curtos parágrafos, né? Que talvez não dê nem 15 linhas os 2 parágrafos, então não é difícil para o aluno entender bem em linhas gerais aí o processo. Óbvio que fazendo um trabalho mais profundo para falar sobre os acádios, aí você vai encontrar muito mais informação sobre eles. Aí fala na página 46 sobre os impérios babilônicos, sobre o Império Babilônico. E aí ele divide também em 2 grandes povos, os hititas e os assírios. Né? E aí ele vai dizer para vocês assim, ó, um parágrafo que eu gostei muito, que ele fala logo no segundo parágrafo, ele diz assim: o domínio sumério não estava consolidado, permitindo que a rebelião internas minassem o governo. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Essa construção do Império Babilônico, ela vai ter alterações, porque vai começar a haver um certo desagravo de aprovação pela administração desses povos, o que vai promover o quê? A organização de pequenos grupos, que esses grupos vão ganhando corpo até derrubar, né, os seus líderes e começar a mudar algumas questões que são abordadas, né? Como, por exemplo, aproveitando dessa situação, guerreiros nômades invadem a região
Ou seja, vai começar a haver uma invasão de outros povos, né? Ou seja, como se havia uma certa harmonia, né? E começa a se ter um grande conflito. Ou seja, como os acádios foram dominadores, eles acabam se tornando dominados. Então vê que esse processo ele vai sempre se repetir em alguns momentos da história, né? Eles vão se tornar grandes referência, mas vem um povo com uma capacidade maior e acaba sendo dominado. Nós percebemos isso bem no fim do Império Romano, né? Quando eles são praticamente, com o fim do Império, eles são pelos rebeldes, o Império Romano se perde completamente, ou seja, chega um momento que aquele poder todo vai por terra, né? Enfim, e aí ele fala sobre os hititas, né? Eu marquei um outro ponto do texto que eu acho importante, que ele fala: os hititas fundaram um poderoso império por volta de 1600 a.C., né? No que nós conhecemos hoje, né? Na região Anatólia, que é o que nós conhecemos hoje como Turquia, né? A principal cidade hitita era Atusa, né? E construíram um império importante e forte, né? Que teve questões interessantes, como o outro ponto que eu marquei aqui, ó, que eles falam sobre gravações de textos em sinais cuneiformes. Então, ele é um povo que tinha domínio de escrita. Então, tem muitas informações curiosas, importantes e são curtas. Esse é um capítulo muito curto, né? O aluno não vai ter dificuldade de identificar as respostas nele, né? E na parte final aí, ele fala sobre a cultura do povo da Macedônia. Tá? Mas há um parêntese que eu marquei aqui na página 48, desculpa, quando eles falam sobre os zigurates. Os zigurates são interessantes porque eles vão deixar registros, né, de grandes construções. Então hoje essas construções são uma grande referência em termos de arquitetura, né? Tem na página 48 um pequeno quadrozinho, né, que fala assim, o zigurate. Então tem até exercícios pedindo informação sobre isso. Eu acho que logo um dos primeiros exercícios. Então ele vai falar sobre os zigurates, né? Que era uma fórmula de templo criada pelos sumérios e que se tornou comum entre os impérios da Mesopotâmia. Então era uma característica de construção específica que existe esses monumentos, inclusive na própria página aí tem uma imagem bacana. E ele vai falar na parte aí final do livro sobre a cultura mesopotâmica, né? Que ele vai falar nas organizações políticas, da economia, né? Com base, tudo na base da religião, né? Era uma religião que politeísta, ou seja, vários deuses, né? Enfim, deixa eu ver se eu encontro aqui um quadro que eu queria que vocês averiguassem, mas eu acho que não vai ser interessante falar sobre isso nesse vídeo não. Enfim, e tinha basicamente a cultura baseada na parte religiosa, política, econômica, com um domínio, né, com com muita pluralidade religiosa, né? Então eu marquei algumas características, né, na arte mesopotâmica. Vocês vão ver belíssimas imagens aí de mosaicos, né, na parte de arquitetura também, das construção. Tem também uma imagem que eu gosto muito na página 49, que mostra aí uma pintura, né, mostrando a indumentária muito colorida, né? Tem o famoso Jardim Suspensos da Babilônia, que era uma das 7 maravilhas do Velho Mundo. Tem as imagens lá em grande detalhe, né?
A ostentação por grandes construções, elas nascem aí, né? Tem essa característica de você mostrar o seu poder com construções de templos imensos, né? Depois disso nós encontramos também construções na América do Sul, muitas construções nesse sentido, né? O Egito nem se fala, né? Principalmente com as grandes pirâmides, né? E outros grandes monumentos, esfinges, enfim. Isso é uma característica que vem desde esse período. Tá? Os exercícios do livro são muito fáceis, né? E ele não tem mais do que 3 páginas, então não deixem de fazer, porque ele é bem prático, bem simples, né? Ele não vai chegar aí a 15 exercícios, acho que nem chega a isso tudo, são 15 aqui no chute, tá ok? E qualquer dúvidas, vocês me procurem via WhatsApp e eu tirarei mais dúvidas dos exercícios do capítulo, ok? E até a próxima.